E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou o Davi. Bem-vindo a esse canal de tecnologia, onde eu vou falar sobre diversas vezes tecnologia no geral, mas também é um canal voltado às minhas opiniões a respeito daquilo que eu quiser, ok? Então, eu venho falando sobre tecnologia há um bom tempo e eu venho atualizando esse canal e porque eu venho me atualizando em alguns cenários e alguns conteúdos eu acho que já não faz mais sentido eu manter e acho que simplesmente não faz mais sentido eu manter no canal e etc. Bom, há muitos anos eu venho trabalhando com PHP, né, como desenvolvimento web, e eu venho me profissionalizando em diversos cenários, né, diversos nichos de área de desenvolvimento. E eu acredito que eu tenho alguma coisa para colaborar, né? Eu acredito que todo mundo é capaz de aprender, dado o vasto conteúdo que tem disponível aí pela internet. Então, eu sou só mais um que vem dar mais alguns centavos de colaboração, de uma opinião diferente, talvez mais um pouco daquilo que você já sabe, talvez mais um pouco daquilo que você não sabe, talvez uma visão diferente daquilo que você já sabe. Então, ontem, por exemplo, eu vim falar sobre uma ferramenta chamada Livewire. Para quem não conhece, eu deixei um vídeo no canal. Para quem não viu, confere no canal aqui. Tem um vídeo de 1 hora eu explicando apenas em formato de podcast como será isso aqui também. Mostrando, falando, né, dando conceitos que acredito que vai ser o maior formato inicial a respeito dessas tecnologias. Eu não vou dar exemplos agora visuais de como isso vai acontecer. Vai ter muito, muito conteúdo mesmo para a gente falar de forma visual. Isso aqui é mais para aquele que precisa de um conhecimento mais em áudio, para que você consiga pensar a respeito, porque eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o processo de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem ele não ocorre da maneira que muitos de nós pensamos que ocorre, que é sempre na velocidade 2, sempre no máximo. Muitos de nós, programadores, somos autodidata e conseguimos aprender, sim, de uma forma que a gente acaba aprendendo as coisas por osmose, né? Mas isso não significa que isso é fácil, né? Que o que a gente aprendeu é fácil. Muitas das vezes houve muito esforço, muita dedicação mesmo, e acontece que a gente precisa reaprender a como assimilar algum processo. E muitas das vezes, dado esses diversos anos que eu venho atuando, há mais de 10 anos de desenvolvimento, eu venho percebendo que sim, é legal, ora a gente precisa realmente de velocidade, ora a gente precisa realmente passar por um determinado conteúdo, só analisar o que a gente quer de verdade. É por isso que existe a documentação em texto, é por isso que existe documentação de forma visual em vídeo e também existe aqueles só em formato de áudio, né? Para atender todos os públicos. O que a gente não pode é generalizar de fato, né? Generalizar o ponto de achar que só aquilo que funciona para você é aquilo que vai funcionar para todo mundo. Então, o que eu venho percebendo é que muitas das pessoas elas têm períodos diferentes em seus processos de aprendizagem, né? Em seus períodos de estudo, elas podem estar num período onde elas aprendem mais enquanto elas ouvem algum conteúdo, ora enquanto elas assistem o conteúdo e ora enquanto elas estão num determinado lugar. Por exemplo, quando eu comecei a estudar fora, em faculdade, etc., cursos, eu tive muita dificuldade em assimilar diversos conteúdos porque eu tinha muita dificuldade em prestar atenção em ambientes que tinham muito barulho, né? Eu precisava de todo um contexto para poder assimilar, eu tinha muita urgência no aprendizado,
e não conseguia simplesmente sentar, não aprender e sair de lá satisfeito. Isso me incomodava muito, né? Então eu sentia um incômodo muito grande. Eu acredito que a maioria é assim. A maioria sente esse incômodo de não conseguir aprender e aí desiste no caminho, né? O aprendizado é uma coisa muito, muito doída mesmo, né? Eu diria que a menos que você esteja aprendendo aquilo que é realmente uma paixão sua, você vai sofrer bastante, né? Até mesmo aquilo que a gente gosta, a gente sofre. Imagina aquilo que a gente precisa, mas não gosta tanto, né? Então, aquilo que a gente precisa por causa do nosso trabalho, coisas que são coisas da faculdade, que a gente precisa por conta da nossa vida profissional, etc., essas coisas são muito doídas mesmo. Bom, em questão de desenvolvimento, em questão de PHP, em questão do ecossistema Laravel, hoje eu venho falar sobre a Tall Stack. Eu tive bastante dificuldade no início em aprendizado em diversas linguagens que eu passei e eu não sabia por onde começar, porque eu não entendia para que servia um determinado cenário. Eu sempre achava que eu queria resolver um problema num nível mais alto da coisa, né? Então eu tinha um determinado problema e eu queria simplesmente resolver aquele problema com o pouco que eu conhecia, né? Então eu sempre ficava muito tempo para poder resolver alguma coisa, porque me era escasso o conhecimento de uma determinada linguagem, por exemplo. Não sabia como resolver, não conhecia os recursos básicos da linguagem e por isso eu ficava travado numa determinada solução, né? E isso é assim para todo mundo. Bom, depois de estudar PHP, depois de estudar bastante, né, o ecossistema PHP, vim trabalhando em diversos cenários no ambiente PHP, fiz o que a maioria fez, por exemplo, tentei criar meu próprio framework depois que eu ganhei bagagem, né, na linguagem, etc. Mas até chegar nesse cenário de criar o seu próprio framework, eu tive as mesmas dificuldades que todo mundo, né? De achar que não ia aprender, que aquilo não era para mim, que programação era uma coisa muito difícil. E de fato, programação é realmente uma coisa difícil. Só que eu acho que tem um porém aí, né? Por que que eu continuei estudando, sendo que programação é uma coisa difícil? Bom, tem diversas explicações do porquê que a gente continua estudando alguma coisa que é difícil. Mas eu gosto de colocar sempre em exemplos práticos, assim, né? Vocês vão perceber que eu falo bastante, então eu gosto de tentar ser o mais didático possível para tentar dar o máximo de exemplos possíveis para que a gente consiga raciocinar e ficar pensando sobre um determinado cenário. Por isso que esses são uns vídeos mais em formato de podcast mesmo, para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente conversar a respeito de como funciona o processo de assimilação, de aprendizagem, como que funciona um determinado cenário. A gente vai ficar mastigando mesmo um determinado cenário, porque esses são os vídeos mais para aqueles que estão interessados em debruçar sobre um assunto, os assuntos iniciais, sobre o porquê das coisas, e depois a gente vai adentrar de fato naqueles conceitos mais avançados, que hoje em dia está todo mundo querendo pular tudo, pular as etapas e, e chegar nos finalmente, entregar e ganhar dinheiro, etc. Bom, mas calma, né? Antes de entregar um projeto, você precisa ser capaz de dar manutenção nele, né? Antes disso, você precisa ser responsável, porque não adianta nada você entregar um projeto e não ser capaz de dar manutenção nele. Então, esse projeto que você entregou, saiba que ele leva o seu nome, ele leva a sua assinatura. Então, você precisa ser capaz de dar manutenção nele. Você leva consigo, na qualidade do projeto, toda a sua bagagem, toda a sua imagem, né? Então, eu gosto de fazer assimilações com outras carreiras, por exemplo, que, embora subvalorizadas, eu gosto de valorizar bastante. Como, por exemplo, eu trabalhei bastante, assim, para mim foi bastante. Por quê? Porque, embora tenha sido um período bastante curto, mas por que para mim é bastante? Porque eu tenho problema de coluna, né? Eu sofri um acidente e minha coluna ficou torta. Eu tenho bastante dificuldade em ficar algum pouco tempo de pé. Então, trabalhar com peso para mim é muito, muito difícil mesmo. Mas eu fui trabalhar em diversos cenários, inclusive servente de pedreiro e tal.
em diversos serviços onde eu precisava ficar bastante tempo em pé, andando bastante, etc. Então, esses serviços, como por exemplo de pedreiro, onde você tem que preparar um determinado terreno e construir uma casa depois, saiba que a casa ela sempre está atrelada a quem construiu, né? A não ser que essa casa seja realmente uma coxa de retalho, ela sempre está atrelada, né? Se você for falar num nível mais alto de arquitetos, por exemplo, as pessoas se gabam de se colocar o nome numa determinada arquitetura, etc., né? Determinado prédio. Então, no caso dos pedreiros, também é a mesma coisa, né? Então, não é porque você é pedreiro, que você não é um arquiteto, por exemplo, que você não precisa pensar na qualidade das coisas. Então, eu acho que antes da gente querer entregar alguma coisa, a gente precisa saber que as coisas precisam ter pelo menos um pouquinho de qualidade, né? E o mínimo de qualidade que eu acho é que você seja capaz de lidar com aquilo. E a gente precisa pensar sobre o fato de que a aplicação que a gente está criando, ela tem uma capacidade, toda aplicação tem uma capacidade de tanto a curto quanto a médio prazo de ganhar complexidade. A gente fica achando que uma aplicação ela só vai ganhar complexidade lá na frente, quando ela ficar bem grande, quando tiver bastante cliente. Uma aplicação não precisa nem ter cliente para ter muita complexidade. Então a gente precisa saber lidar com a complexidade de um sistema, né? Com a lógica de um sistema, e isso é realmente um desafio muito grande. Então, por que eu venho tocar nesse assunto? Porque esse sempre foi o desafio de um desenvolvedor. Entregar um sistema, independente da complexidade dele, a gente tem que tentar sempre, né, deixar o sistema o mais manutenível possível. Esse é o principal desafio. É o grande desafio. Isso é o mais difícil de tudo. No mundo do design, por exemplo, tem um conceito abstrato da beleza, né? Então, se a gente pensa na beleza, como é que você entrega a beleza, né? Beleza é um conceito abstrato, né? O que é bonito? Vocês vão entender porque eu estou entrando nesse assunto. Por que é bonito, né? O que é bonito? Quando você vê uma coisa que é bonita, por que é bonito? Porque talvez o que é bonito para você é porque é, ele atende um determinado padrão, né, de comportamento, de beleza, de cor, de estilo, etc. Então, quando você tinha o desafio de criar sites, antigamente, você tinha a responsabilidade de criar um site bonito. E o que era bonito? Era muito complicado, né? Você tinha que criar um site bonito. O seu cliente chegava e falava assim, eu quero criar um site bonito. E você tinha que se virar nos 30 para poder criar um site bonito. E aí você tinha que lidar com o que tinha na época como uma... assim, teve uma época que muita gente ganhou bastante dinheiro simplesmente por criar aplicações. E depois, criar aplicações não era suficiente, tinha que ser bonito. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. E hoje, criar uma aplicação feia é impensável. Né? Se você entrega uma aplicação que é cheia de recursos, mas é feio, ninguém quer. Né? A pessoa não aceita. Por quê? Porque existem milhares de soluções que entregam padrões de beleza. Então, quando você pega um determinado projeto e você precisa lidar com o conceito de bonito, por exemplo, você tinha que lidar com toda a responsabilidade do seu conhecimento a respeito de estilização de páginas HTML, por exemplo. E o que você fazia com isso? Bom, se você manjava muito de CSS, você se virava nos 30 ali e fazia o que dava, né? E só quem teve esse desafio sabe o parto que era, né? Você lidar com o problema de você lidar com mexer num cantinho assim da tela e quebrar o outro canto da tela. Aí você mexe num outro ponto da tela aqui, aí quebra o outro ponto da tela aqui. Então o CSS era muito isso, né? Você conhecia alguns poucos recursos e lidava com a grande quantidade de recursos que aquilo lhe proporcionava. Aí assim você ia abrangendo e melhorando o seu conhecimento naquela ferramenta, assim era em todas as linguagens, né? Então o desafio do Belo era você se lascar no CSS. E conforme o tempo foi passando, foi aparecendo as pessoas que queriam automatizar as coisas, né?
inclusive o que era belo. E aí foi nascendo os frameworks de CSS, né, que são as bibliotecas aí que entregam estilos. Então, se você não sabe o que é belo, alguém já definiu o que é belo para você. Por exemplo, alguém chegou e falou assim, olha, baseado no comportamento dos meus clientes aqui, todo mundo gostou desse estilo de botão, desse estilo de componente, nessa altura de componente, né? Ele tem que ter esse tipo de arredondamento, ele tem que ter essas cores. Quando você vai criar um botão naquele estilo, ele tem que ter, por exemplo, uma determinada cor. Se ele tem que ser, se você está falando sobre uma, uma ação de sucesso, ele tem que ter uma determinada cor. Se você está falando de um determinado recurso, por exemplo, você tem que fazer um botão que é, recorre a um perigo, alguma coisa perigosa, né? Ele tem que ter uma determinada tonalidade, ele tem que ter esse determinado tamanho, a cor do texto tem que ser assim, e aí tem diversos outros cenários, né? Por exemplo, ele tem que ser acompanhado de um determinado ícone, o ícone tem que ser assim, tem que ser assado. Então, graças a essas boas almas que desenvolveram essas ferramentas de estilo, isso facilitou em muito mesmo, a padronização de muitas coisas, coisas que não tinham muita definição de como fazer as coisas, né? De como definir no final o que é bonito e o que não é, né? Então tinha coisas que não tinha como prometer. Por exemplo, você promete fazer um site bonito para mim, como é que você vai prometer uma coisa dessa para alguém, né? Por que eu estou falando site? Porque esse era um problema na época que se fazia muitos sites, assim, e não sistemas, né? Sistemas gerenciáveis e tal, porque as pessoas queriam sistemas, sites, né? Para poder divulgar seus negócios, etc. Depois começaram a ficar saturado esse mercado, e aí as pessoas começaram a querer gerenciar, criar produtos, né? E precisavam gerenciar informações. E aí começaram a nascer os sistemas, as plataformas que gerenciavam as informações, etc. Bom, enfim. Então a gente sabe que existem sempre processos de aprendizagem de novas ferramentas, sempre existem problemas, né? Antes eram alguns outros problemas, hoje são outros problemas, mas basicamente a gente está sempre resolvendo os mesmos problemas. E eu quero chamar a atenção daqueles que estão achando que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para aprender a programar. Eu vou dizer uma coisa: antigamente a internet era muito mais lenta, os recursos eram muito mais escassos, os computadores eram muito mais lentos, o acesso à internet e a computadores eram muito mais difíceis. Muitos de nós aprendemos a programar com livros, etc. E não era uma coisa muito legal, assim, como muitos de nós ainda lê muitos livros, mas isso depois de ter conhecimento sobre alguma coisa, né? Pega você aí, qualquer bula de remédio e tenta entender uma bula de remédio. Essa é a sensação de quem está tentando aprender a programar lendo um livro, né? Bom, mas eu recomendo ainda assim ler livros, é uma coisa muito boa. Só que o que eu quero dizer hoje é que você não tem só esse recurso hoje. Hoje você tem diversas formas de aprender, né? Então, hoje a gente tem diversas formas de resolver diversos cenários. Hoje os problemas eles evoluíram. Hoje a gente não tem mais só o problema de resolver o que é bonito. Hoje existem diversas bibliotecas que entregam o que é bonito, né? Entregam estilo para você. Então, quando você tem que criar um determinado site, você provavelmente pode recorrer a esses marketplaces de vendas de temas e simplesmente oferecer de dezenas, se não centenas de milhares de opções para o seu cliente e falar, olha, qual mais lhe agrada? Aí fala, nossa, você que fez tudo isso? Você fala, não, isso aí já está tudo pronto. Você pode comprar e você pode simplesmente instalar. Você não precisa desenvolver do zero. Só que tem muita gente que não faz isso por quê? Porque não quer perder, né, a oportunidade de criar o seu, né? Sendo que dificilmente até vai ficar melhor do que aquele que já está desenvolvido e vai ser mais barato, né? O que eu quero dizer é que existem muitas soluções prontas e essas soluções elas vêm agregar a resolver outros problemas. Então não se preocupe se tem muitas coisas já desenvolvidas. Existem mercados para tudo.
Então, hoje, no ambiente de desenvolvimento web, no desenvolvimento PHP, por exemplo, eu falei sobre o Livewire. No desenvolvimento PHP hoje, a gente desenvolve, na maioria das linguagens hoje, num nível muito alto. O que significa nível alto? É em nível de excelência? Não. Assim, em programação tem um termo que chama baixo nível e outro termo que chama alto nível. Baixo nível é aquele nível que você, quanto mais perto da máquina, mais baixo nível, né? E quanto mais perto da linguagem humana, mais alto nível. Então, quanto mais próximo dos bits e dos bytes ali, é mais baixo o nível. Isso significa que quanto mais moderna a linguagem, mais você escreve a linguagem num formato muito parecido com o do humano, né, da linguagem humana. Então é muito intuitivo hoje as linguagens. Você aprende a programar de uma maneira muito tranquila. É óbvio que assim você vai ter mais dificuldade em aprender a desenvolver se você não entende muito de inglês. Mas eu posso garantir que você não precisa aprender tudo, tá? Existe aquele famoso inglês técnico que simplesmente é aquele inglês que permeia o mundo da tecnologia. Então, todos os assuntos relacionados à tecnologia, eu diria que é o inglês técnico. As pessoas acham que o inglês técnico é aquele negócio arranhado de poucas palavras. Então, não, é um mundo gigantesco e tal. Mas você vai ver que, no fim das contas, esse termo ele existe, né? E se você aprender um pouco o inglês e você começar a ler documentações em inglês, você vai começar a perceber que você vai perceber que as palavras elas se repetem muito e você vai começar a entender que a própria linguagem de programação segue uma determinada lógica com essas mesmas palavras e você vai entender que tudo segue um fluxo lógico. E aí você vai entender que ela serve para uma coisa específica, né, para um raciocínio específico, para uma solução específica. A linguagem de programação ela é uma caixa de ferramentas que te visa entregar diversas ferramentas para cenários muito específicos, né? Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu quero falar sobre esse processo de aprendizagem, sobre esse processo de sair do zero, sobre esse processo de para onde que eu vou, para onde que eu olho. Então eu acho que assim, como tem sempre muitas opções, eu passei por diversas delas também, eu venho recomendar, né? Hoje eu venho recomendar. É difícil a gente recomendar alguma coisa porque geralmente a gente fica muito enviesado, né? Geralmente a gente acaba levantando uma bandeira e a gente acaba. Sempre tem aqueles que gostam, sempre tem aqueles que não gostam, então a gente acaba quase ofendendo aqueles que utilizam uma determinada ferramenta que é tipo um concorrente daquelas que você está sugerindo, né? Bom, eu desenvolvi com diversas ferramentas e eu venho dizer hoje que no desenvolvimento web, no mundo de PHP, no mundo de Laravel, principalmente no mundo de Laravel, existem diversas ferramentas mesmo que visam resolver os mais diversos problemas, desde aqueles mais simples até aqueles mais cabeludos de verdade. Então a gente precisa simplesmente ter calma e ficar pensando nas coisas e discorrer sobre as coisas. Então o que eu estou fazendo aqui é fazendo aquilo que você deveria fazer consigo mesmo. É parar, pensar e refletir. Então preste atenção nas palavras e raciocine sobre elas e não pule as etapas, tá? Então, enquanto você estiver no carro, enquanto você estiver aí sem fazer nada, tomando um banho, ou fazendo alguma coisa, sem que precise prestar muita atenção em alguma outra coisa, correndo, bota um fone no ouvido e tenta raciocinar sobre as coisas, tenta botar aí um fone no ouvido e bate um papo consigo mesmo sobre algum bate-papo, alguma dica sobre alguma coisa. Então, eu venho falar sobre esse mundo Laravel, esse mundo de ecossistema PHP,
e esse mundo de ecossistema de desenvolvimento, principalmente web. Então, eu venho recomendar para aqueles que estão interessados em desenvolvimento web voltado para essa stack, que é PHP e Laravel, dar uma chance a essa tal stack, o que é a tal stack, né? A tal stack é uma ferramenta que visa resolver diversos problemas que alguém tinha. Lembra que a gente estava falando que alguém tinha um problema de resolver o que era bonito? Alguém desenvolveu um framework CSS para poder definir de fato, olha, isso aqui é bonito, pode utilizar que vai ficar legal. Bom, existiam vários, né? Ainda existem vários, eles simplesmente estão evoluindo e estão aí firme e forte no mercado, como por exemplo Bootstrap, Material Design, existem vários, né? Eu vou falar aqui do principal, né, do mais utilizado, que é o Bootstrap, né? Não significa que eu utilizo ele ainda como recomendação. Eu utilizo ele em alguns projetos, mas não porque eu estou recomendando e tal. É porque ele é tão utilizado que muito dificilmente você vai botar a mão em um projeto e não tenha Bootstrap, né? E ele é super tranquilo de se utilizar, né? É uma mão na roda e você vem dar estilo à sua aplicação, né? Você vem dar visual à sua aplicação, sem que você pense se é bonito ou não, se você está agradando ou não. Você simplesmente não pensa nisso. Simples assim. Você já pensou no cargo, no tanto de trabalho que você economiza só por causa disso? Bom, hoje em dia isso parece assim super natural, mas antigamente isso era impensável. Então hoje esse tipo de coisa tem muita coisa resolvida já. E isso é muito legal. Tem muita coisa que você não precisa saber como era um fardo desenvolver lá atrás. Mas hoje é muito tranquilo desenvolver. É óbvio que não é rápido, mas com toda certeza, hoje, 2023, existem ferramentas que facilitam e muito o desenvolvimento. Por quê? Porque agora, em 2023, a gente tem diversas necessidades no mercado que os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, eles querem que a aplicação faça isso, faça aquilo, seja cada vez mais moderna, etc. E você fala, nossa, mas como é que eu vou me qualificar para entregar tanta qualidade assim, né? Bom, uma coisa é certa, é fato. Se você olhar para Laravel, se você olhar para desenvolvimento web, se você, não precisa nem ser Laravel, né? Porque Laravel ele é uma ferramenta, que é um framework, é uma suíte de ferramentas que visa entregar soluções não só para back-end, mas principalmente para back-end. Por quê? Porque ele vem entregar ferramentas para resolver as necessidades de uma aplicação que roda no servidor. A gente vai destrinchar tudo isso com calma, mas vamos bater um papo sobre isso. Então o Laravel ele vem resolver esse determinado cenário. Mas obviamente que se você quiser desenvolver alguma coisa que é do lado do front-end também, seja a parte visual, ele entrega recursos avançadíssimos. Quando eu quero dizer avançadíssimos, eu não quero dizer complicadíssimos, eu quero dizer avançadíssimos, ou seja, uma caixa de ferramenta riquíssima, uma suíte de ferramentas riquíssima para você construir os mais diversos sistemas, dos mais simples até os mais complexos, com toda a certeza. Então, o Laravel ele tem diversas ferramentas que permeiam, né, o seu ambiente. Ele não é só um framework. Hoje, ele é uma suíte de ferramentas que vem te entregar como se fosse um livro, onde cada capítulo te entrega uma determinada solução, né? Então você precisa conhecer o que ele te entrega, como ele te entrega, para você saber como que você vai utilizá-lo. Mas antes de pensar nisso, você tem que pensar, obviamente, que se você está começando agora, você tem que aprender programação. Então, ao aprender programação, você vai ter que aprender sobre lógica de programação. Não só sobre lógica de programação, sobre raciocínio lógico, etc. Sobre a linguagem de programação que você vai aprender e tudo mais. Depois você pode pesquisar no YouTube, tem diversos cenários.
Depois a gente vai falar e vai discorrer sobre organização de raciocínio para resolver tarefas, etc, etc. Mas enfim. Então, quando você pega uma ferramenta para poder resolver um determinado cenário, você precisa saber que, bom, você está utilizando um framework para resolver a sua aplicação. Você precisa de um framework para resolver a aplicação? Bom, há poucos anos atrás, há pouquíssimo tempo atrás, quando a gente fala há poucos anos, parece que a gente coloca, sei lá, 3, 4 anos, mas nem precisa. Pode colocar alguns meses atrás, você tinha gente discutindo sobre a viabilidade de frameworks ainda. Sobre, nossa, você está matando uma formiga com um canhão. Hoje é muito difícil você resolver uma plataforma sem um framework. Sabe por quê? Porque existem muitas camadas que você precisa explorar para você garantir muitas coisas. E para você garantir muitas coisas, você dificilmente vai fazer isso sozinho. Não tem como. Simplesmente não tem como. Você tem como fazer uma aplicação sem framework? É claro que tem. Tudo é PHP. Você pode fazer uma aplicação simplesmente só com PHP. O PHP ele tem um servidor web embutido, você não precisa nem instalar um servidor lá no servidor, etc. Você roda ele. O problema é que, dado a quantidade de desenvolvedores trabalhando em cima dessa ferramenta, e eles corrigindo os cenários e apontando os cenários, isso fica claro uma coisa. A quantidade de cenários apontado por dezenas de milhares, se não centenas de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo, só prova uma coisa, que se você quiser desenvolver seu próprio framework ou desenvolver a sua própria solução de um sistema, né? não de uma coisa básica, mas de um sistema, sem utilizar um framework, ou seja, na sua linguagem natural, você vai ter que lidar com a responsabilidade que você vai ter que cobrir todas essas camadas. Ponto final. Né? Então, se você consegue garantir isso, ótimo. Pode fazer sem framework mesmo, porque você sabe o que você está fazendo. Vai lá e faça, beleza? Enquanto você não for esse profissional altamente qualificado, que sabe exatamente o que você está fazendo, se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe que você está deixando brecha, se você não sabe quais são as brechas que você está deixando, eu não recomendo que você faça isso, porque você vai estar, muitas das vezes, colocando em risco uma aplicação que nem sua não é. Né? Então, eu diria que é falta de responsabilidade com o seu cliente. Não adotar um framework altamente recomendado mundialmente para resolver uma aplicação web. É muito importante, porque existem diversas camadas, diversos cenários que podem ser explorados para servir de ataque, né? E expor informações do seu cliente. Existem muitos cenários que você precisa atentar para que você não venha expor um determinado recurso. Então, quando você vem desenvolver uma aplicação e você já logo tem que pensar em framework, isso vai num embate de opiniões, né? E você precisa pensar sobre isso. Não pule essa parte. Se você já sabe, o Luiz pode pular, pode assistir outras coisas, mas se você quiser, continua aí, que você vai entender o que eu estou falando. Então, se você vai desenvolver hoje com framework, porque você entende que desenvolver com framework é mais garantido, que você vai entregar uma aplicação de qualidade para alguém, então você tem que saber que, bom, para você lidar com o framework, você precisa aprender o framework, né? Então, só que antes de aprender o framework, você tem que aprender a linguagem. Você tem que literalmente aprender a linguagem, né? Então, antes de você sair brincando com o framework, quer dizer, brincar você pode, só que eu não recomendo que você vá se aventurar no mercado de trabalho sem ter aprendido a linguagem, né? Existem muitas coisas, de fato, muita coisa precisa ser aprendida. A gente acaba menosprezando a quantidade de coisa que precisa ser aprendida. Tá? Coloque na cabeça isso. Assim, muita gente vem colocar e vem falar que assim, porque o intuito é vender curso, entendeu? E se as pessoas falarem a verdade, a real, ninguém vende. Você não entra na faculdade, você não começa um curso,
Mas existem aqueles que são muito bons em explicar, são muito bons em passar conteúdo, são muito didáticos e conseguem fazer aquilo que eles queriam, né? Que não explicar a complexidade e é empurrando com a barriga, é começando com framework mesmo, depois você vai aprendendo a linguagem, você pode começar com framework sim. Bom, quem sou eu para falar que não pode começar a programar com framework, né? Eu tentei programar com framework primeiro, bati muita cabeça, né? Até que chegou num ponto que eu mesmo falei para mim, bom, agora não dá mais, não tem como adiar, eu preciso voltar. Eu preciso voltar do zero mesmo. Eu preciso ir lá no site do php.net e começar ele do início mesmo, e começar a entender sobre a base. E aí você pode utilizar todos os meios necessários para atender às suas necessidades de aprendizado. Se você é uma pessoa que gosta de ler, leia documentação. Se você é uma pessoa que gosta de assistir, assista. Mas sempre recorra à documentação, sempre, sempre recorra à documentação. A documentação é sempre sua melhor amiga, tá? Sempre as documentações elas estão avançando porque a própria linguagem ela avança. Então sempre tem novos exemplos, sempre tem novos recursos. Então sempre tente olhar para uma coisa com uma coisa em mente, né? Por exemplo, tá, o que eu estou fazendo nesse site, né? Então eu recomendo sim que você vá para algum canal do YouTube, assista algum curso básico, mas vá pelo básico mesmo. Entenda a história da linguagem, se você quiser, se você tem paciência para isso. Caso contrário, entenda o que a linguagem resolve, por que que ela resolve, como que ela resolve aquilo, para você fazer interação entre dados, para você fazer comparações condicionais entre dados, você aprender sobre variáveis. Então, vai ter diversos recursos, né, no básico ali para você começar a lidar com essas questões até você se sentir confiante com esse fluxo de informações da linguagem, que você vai ver que tem diversos recursos que resolvem como você trata texto, como você trata número, como você formata número, como você lida com dados, etc. Quando você vê que existem muitos cenários desses que você precisa lidar, e você vai ter muita coisa para poder ler, muita coisa para poder consumir, somente depois disso você vai começar a brincar com scripts. E depois de brincar com scripts, você vai entender de fato o que a linguagem ela oferece em um nível mais elevado. Caso contrário, você não vai entender, você vai ficar perdido sobre por que, que aquilo é daquela forma, por que, que aquilo funciona daquela forma, né? Aí você vai adentrando naqueles cenários mais avançados de conceitos, de metodologias, padrões e etc. E aí você vai ver que não tem como você desenvolver em framework sem entender padrões. Não chegue num framework sem entender orientação a objetos, por exemplo. Então eu acho que orientação a objetos ela está assim como obrigatório, né? Se você vai adentrar no mundo dos frameworks, ele está no nível obrigatório. Não entre no mundo dos frameworks sem orientação a objetos, tá? Brinque muito com isso, muito mesmo. Não subestime isso. Eu trabalhei há um tempo numa determinada empresa onde eu tive que fazer. Acho que eu nunca tive que fazer tanta entrevista nessa empresa. E me foi entregue muitas pessoas para ocupar cargo tanto de. Bom, eu precisava de todo mundo. Eu precisava de júnior, precisava de pleno, precisava de sênior. E me foi, mesmo eu sendo claro sobre o tipo de profissional que eu queria, sobre o conhecimento que eu precisava, as pessoas simplesmente jogavam, né, profissional para vir fazer entrevista comigo, etc. E era incrível como as pessoas acham que só porque conversou sobre um determinado assunto, as pessoas acham que a outra pessoa domina aquele determinado assunto, né? Era incrível como muitas pessoas não estavam nem aptas a serem nem júnior. Assim, tem muito conteúdo sobre o que é ser júnior, o que é ser pleno, o que é ser sênior, etc.
mas não tem como, ao meu ver hoje, 2023, não tem como um júnior hoje, por exemplo, no mundo Laravel, no mundo PHP, etc., não tem como você ser júnior sem saber orientação a objetos, por exemplo, né? Orientação a objetos é uma coisa que você tem que sair da faculdade sabendo já. Infelizmente, muitas faculdades entregam o aluno sem saber, né? Bom, eu não sou... Bom, nem preciso falar sobre isso, né? Sou só mais um falando sobre faculdades e tal. Existem muitas faculdades boas por aí, eu recomendo que vocês aproveitem muito a faculdade, mas eu recomendo que quando vocês forem fazer faculdade, vocês estudem muito, muito antes, muito, estudem muito antes. Para vocês aproveitar a faculdade, não só pelo conteúdo, mas pelas pessoas. Aproveitem muito as pessoas quando vocês estiverem na faculdade. Façam bastante network, principalmente professores. Conversem bastante com eles, né? Os professores estão ali para ensinar de fato. E eles não estão ali só para poder ensinar programação, eles podem ter muita coisa de dicas profissionais para poder lidar. E quem sabe, né? Não seja o seu mentor. Então, não espere que alguém vai pegar na sua mão. Um programador ele tem que ser alguém autodidata. Simples assim. Então, voltando ao nosso assunto aqui sobre o que você precisa aprender antes de ir para um framework específico, então você vai ver que existe muita coisa na linguagem que você precisa entender, até entender sobre classes, objetos, etc. Vira e mexe, eu vivo esquecendo as coisas. Agora mesmo, se eu for me perguntar, eu posso ter esquecido muita coisa. Então isso é normal. Então não se sinta envergonhado se você esquecer. É normal, super normal esquecer. Então simplesmente vai, pesquise de novo, leia de novo, treine de novo. Então, quando você perceber que existem cenários que você precisa dominar antes de entrar no mundo dos frameworks, e aí você vai ver que você vai depender de muita coisa de orientação a objeto, então você vai começar a namorar os frameworks. E aí quando você estiver bom nos frameworks, você vai entender que Laravel ele é para todo mundo, tá? Ele é desde aquele que está começando, porque ele tem recursos muito simples, que você vai fazer coisas muito simples. Você não precisa se preocupar em fazer coisas extremamente elaboradas com ele. Você fica no básico, fica ali no guia básico dele, fica brincando só com as coisas básicas. Você vai passar um tempo ali, tenta pegar um mentor sobre, olha, o que eu deveria olhar agora, né? Eu sei isso, sei aquilo. Deixa eu te mostrar sobre quais são as minhas falhas, né? Para que a outra pessoa consiga te guiar. Isso é muito importante. Tenta encontrar alguém assim. Vá para as comunidades e tenta encontrar bons guias de como prosseguir nos seus estudos. Né? Isso é muito importante, vai te poupar muito, muito tempo mesmo. Então se interesse pelas pessoas, respeite as pessoas e tente não achar que você vai resolver tudo sozinho. Né? Tente olhar para a comunidade, porque tem muita coisa resolvida lá. Tente entender como é que a comunidade se comporta, porque existem códigos de conduta nas comunidades. E aí isso vai facilitar bastante. Eu acredito que muita gente deixa de aproveitar o ótimo conteúdo, o excelente conteúdo que tem nas comunidades, porque acaba não sabendo como se portar numa comunidade, né? Você precisa literalmente ser educado e saber perguntar. Se você só ser curioso, você vai ver como as pessoas perguntam e como as pessoas respondem. Se você simplesmente ficar apenas lendo o que acontece nas comunidades, você vai ver que alguém pergunta, alguém responde. Pode ser que o que alguém está perguntando seja alguma coisa que você tenha dúvida, né? E se está rolando muita dúvida sobre aquilo que você não sabe, muito assunto que você não manja ainda, isso acaba assustando muito, né? Então, o que eu recomendo é, não foque nisso, foque no seguinte, essas comunidades, ela tem mecanismos de pesquisa. Então, se você vai fazer alguma pergunta, verifique se já não foi respondido. Nesse processo, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Então, aprenda a pesquisar. Vá nas comunidades, abre o Telegram, abre o Facebook, abre o que você quiser, Twitter, faça o que você quiser, onde você quiser. Existem diversos outros cenários para estudo também, excelentes, que a gente vai falar depois. Mas, se você quiser, se você tiver uma dúvida, por exemplo,
vá na comunidade, abra pesquisa e pesquise ali sobre aquele determinado termo. E vá acompanhando a evolução das respostas. Vá lendo, vá se interessando e vá fazendo outras pesquisas. E vá utilizando outras redes, outras comunidades para poder continuar pesquisando sobre aquilo que você tem dúvida também. Você vai ver que muita coisa já está resolvida. Acredite, 2023 tem muita gente no mundo, tem muita coisa já desenvolvida. Provavelmente as dúvidas que você tem, todo mundo que já está na área já teve. Provavelmente. Então já tem muita discussão sobre isso. Em outro cenário a gente vai falar sobre chats inteligentes para poder bater papo e aprender muita coisa, não só sobre programação também, para poder discutir, pegar cenários e pegar dicas e se aprofundar em determinados assuntos também. Mas depois que você chegou nesse determinado cenário, de que você entendeu que você precisa de muita bagagem para poder brincar com programação, você vai entender que aquele determinado framework ele é capaz de resolver muita coisa. Mas por que você vai olhar para o framework primeiro? Porque você viu que, bom, se você utilizar aquele framework, você vai fazer uma aplicação muito bonita e alguém vai achar que você fez aquela aplicação muito bonita e você vai ficar associado àquela aplicação muito bonita e você quer fazer uma aplicação muito bonita e você quer falar para as pessoas que você é capaz de fazer uma aplicação muito bonita e etc, etc, e zaz. Então você vai acabar fazendo isso que eu sei, você vai pular muita coisa que eu sei, mas saiba que essas etapas são importantes e que se você for brincar com o framework, saiba que você precisa ler a documentação dele. Leia a documentação, que você vai acabar se acostumando e vai criar aquela resiliência. E se você acabar gostando, você vai ver que é uma ótima escolha se você escolher o Laravel. Tá? Eu garanto para você que é uma ótima escolha. Então, para você que já tem um pouco de experiência com PHP, com Laravel, etc., e não entende muito de Livewire, eu venho falando, né, há um tempo sobre Livewire, sobre PHP, sobre Laravel também, mas pode ser que esses conteúdos estejam muito perdidos, então eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Eu falei sobre o Livewire sobre 1 hora, sobre o contexto, sobre o que ele resolve, mas isso está muito em alto nível, assim, eu falo sobre o que ele resolve, né? Então, resumindo, o Livewire ele é uma ferramenta que trabalha com o Laravel, que visa entregar uma solução para que você tenha uma aplicação reativa. Uma aplicação reativa é uma aplicação que te permite ter reatividades na tela. Isso é uma evolução daquelas páginas estáticas. Pense nas páginas estáticas como aquelas páginas de notícia, onde só tem texto e você só lê, você não interage com a tela. Então, agora pensa numa página da Bolsa de Valores cheia de números e gráficos que vive mudando e alterando o tempo todo, né? Então, essa é uma página dinâmica. Uma página dinâmica é algo que se altera, né? Tem aquela coisa estática, que é o texto parado, não acontece nada, imagens paradas, qualquer coisa parada. E existe o dinamismo. O dinamismo é algo que muda, que se transforma. E criar essa transformação sempre foi um desafio, né? Porque no mundo do desenvolvimento web, você tem que lidar com o JavaScript para poder criar interação com o usuário, né? No mundo da programação, para aqueles que não entendem muito ainda de programação, você tem a sua programação do lado do back-end, você tem a sua programação do lado do front-end. Então, do lado do back-end, não tem nada a ver com aquilo que você vê em tela, né? Então, quando você lida com alguma coisa que você está vendo na sua tela, como por exemplo, tudo que a gente está vendo aqui em tela, tudo que a gente está vendo aqui se mexer, esses textos, etc., né? Então, isso aqui é a interface do usuário. Então, se tivesse um botão aqui, como por exemplo, existe um link, né, que eu posso clicar, eu posso navegar nesses links aqui. Quando eu clicar, uma página vai aparecer, né? Então, um conteúdo acontece, a URL muda. Então, eu posso interagir com essa página, eu posso clicar nela para poder mudar o seu conteúdo. Ela não muda por inteiro, né? Ela altera só o seu conteúdo. Então, já é um dinamismo.
mas existem páginas muito mais dinâmicas, onde você aperta um botão, acontece outras coisas, você altera um determinado texto, muda outras coisas, você aperta um botão e esse botão vai fazer uma chamada em algum servidor, ou simplesmente, por exemplo, você pode digitar um CEP num determinado campo. Quando você clica no botão, uma requisição é feita lá para o servidor, lá para o back-end, e aí lá no back-end é feita uma chamada para uma outra API, e essa API busca determinadas informações em alguma API de correio, de CEP, por exemplo, traz um determinado endereço, e aí você pode lá no back-end tratar essas informações e retornar essas informações de alguma determinada maneira, e aí você retorna para o seu sistema aonde tinha o aperto do botão, e essas informações, quando chega, você alimenta o campo X, o campo Y, etc, etc. Então você vê a tela que não tinha nada, agora tem o campo endereço, o campo CEP, o campo complemento, o número, etc. Tudo isso são reatividades, né? Então você interage com a tela. Então, criar essas interações com a tela, você precisava de JavaScript. Você sempre precisa de JavaScript, né? Quer dizer, na sua grande maioria você precisa de JavaScript. Então, você tem que lidar com o conhecimento do JavaScript. Como eu disse no vídeo anterior, se você não viu, tem no canal aqui. Eu posso deixar o link na descrição também do vídeo, onde eu falo por mais de 1 hora sobre o que o Livewire resolve, sobre as características dele em sua versão 3, algumas coisas da versão 2 também. Então, ele vem facilitar o fato de que no JavaScript você tem que lidar com eventos. Então, se você tem uma necessidade de colocar um determinado comportamento numa tela, você tem que usar o JavaScript para poder criar eventos, inscrever os seus componentes, que são os seus campos, né, algum componente que você cria nesse determinado evento. Esse evento precisa ser disparado, alguém precisa escutar esse evento. Quando esse evento for disparado, uma ação é executada, uma, uma, uma informação pode ser alterada, e essa informação alterada pode alterar outros lugares na aplicação. E gerenciar esses eventos é bastante complexo, né? Porque enquanto você está falando de um evento só, isso tudo bem, né? Agora, quando você tem um monte de reatividades, você acaba tendo bastante pontos de atenção, né? Você não tem mais, como eu falo no vídeo anterior, você não tem mais a sua principal necessidade de atenção como regra de negócio do seu cliente ou do seu negócio, por exemplo, mas sim da tecnologia, de como que ela funciona, etc, etc, né? Então, quando você lida com essas ferramentas que vêm te entregar facilidades, você tira do seu ombro essa responsabilidade de ter que lidar em como que ela funciona. É a partir daí que a gente vem utilizar ferramentas de terceiros, né? Para poder resolver problemas e automatizar soluções, né? Então, qual era o problema? O problema era que o excesso de evento tornava a aplicação difícil de dar manutenção. Você alterava um determinado local para alterar o visual da tela, se alterava um determinado componente, já não ocorria mais o determinado evento, você tinha que ter um determinado lugar para poder gerenciar os eventos, etc. Então, não tinha um determinado padrão de comportamento, como que essas coisas deveriam funcionar. Então, qual é o correto, né? Qual era o correto? Como você deveria fazer? Cada um fazia de um jeito. Então, começou a nascer ferramentas para poder solucionar esses determinados cenários, e aí nasceu as ferramentas de reatividade, frameworks JavaScript, etc. Bom, mais sobre Livewire, que resolve essa questão de reatividade, eu já falei. A gente vai falar mais sobre ele, mas hoje eu quero atentar sobre as ferramentas que hoje resolvem os cenários de alto nível. Então, essa parte de cenário de resolver reatividades que o Livewire resolve é muito legal, muito bacana, e a gente vai destrinchar mais sobre ele. Só que ele não trabalha sozinho. Como eu disse no outro vídeo, ele resolve essa questão utilizando uma outra ferramenta que se chama Alpine. O Alpine, dentro dessa stack de desenvolvimento, quando você quer resolver uma aplicação moderna
com aplicações que resolvem situações complexas de uma maneira bem mais simples do que era há pouquíssimo tempo atrás. O que eu quero dizer com pouquíssimo tempo atrás? Significa que há pouco tempo atrás a gente sofria muito, muito, muito mesmo. Bastante pouco tempo atrás era muito mais difícil fazer o que a gente faz hoje. Então hoje está muito mais fácil, o que não quer dizer que é trivial, tá? Não quer dizer que é trivial. Não subestime e não desvalorize o trabalho daquele que tem capacidade de lidar com as ferramentas de hoje. É preciso bagagem, é preciso conhecimento, é preciso respeito, né? Então, ocorre bastante da desvalorização, né, de um determinado profissional, porque hoje é mais fácil. Não significa que o trabalho dele é desvalorizado, ele simplesmente sabe qual parafuso apertar. É totalmente diferente. Então, hoje, você resolve de uma forma muito mais elegante, né? Esse é o cenário. Para o cliente, isso não vai mudar em nada. O que vai mudar é para quem dá manutenção na coisa, né? Então, para quem que é legal? Então, se você for um mecânico, por exemplo, quem que vai gostar disso? O outro mecânico. Porque um mecânico vai dar a manutenção no carro, o outro mecânico, quando pegar, vai falar assim, nossa, mas que solução elegante, né? Que solução bacana, eu quero trabalhar dessa forma também, né? Porque isso facilita o trabalho, né? Isso me dá muito menos trabalho. Eu quero utilizar isso aí também. Seja lá qual for a ferramenta que o outro mecânico utilizou, eu quero utilizar também, porque obviamente isso daqui facilita muito a vida. O cliente final, que é o motorista, não faz a menor noção de como que as coisas estão funcionando por trás, como que foi resolvido aquilo. Então, os profissionais da manutenção, não desvalorizando os programadores, mas é isso que na maioria das vezes nós somos, dificilmente a gente trabalha com a criação de fato, né? A criação de fato geralmente é o próprio cliente que tem a ideia do produto de fato e contrata o programador que tem a ideia e o conhecimento de diversas ferramentas para tornar uma ideia possível, né? Então, nós somos esse tipo de profissional e geralmente a gente não está lidando com a criatividade de fato, né? A gente tem o conhecimento da junção de diversas ferramentas para criar uma solução elegante de um determinado problema que é muito complexo, por exemplo, né? Organizar raciocínio que muitas das vezes o cliente não tem. Você pode ajudar o cliente num determinado raciocínio. Ele pode ter uma determinada ideia, mas não sabe como resolver, então você se junta com ele para poder organizar as ideias dele de forma lógica e sequencial. E aí você, com o seu know-how de ferramentas, de conhecimento de ferramentas, você sabe como botar as ideias dele em prática, um dia após o outro, passa semana, passa meses, e aí você consegue entregar uma ferramenta para ele. Bom, então hoje a gente entrega as coisas num alto nível, muito alto, tá tudo muito mais tranquilo. Então o que, que eu venho trazer como mensagem? Trazer um pouco de esperança, né? Trazer um pouco de de vontade para as pessoas, né? Explicar um pouco para aqueles que estão começando, para aqueles que já começaram, ou até para aqueles profissionais que já entendem de PHP, já até entende de Laravel, mas nunca utilizou Livewire, por exemplo, a dar uma chance, né? Para essas ferramentas. Então, o Livewire, que trabalha com Laravel, ele utiliza o Alpine para poder resolver questões de reatividade, etc. E o Alpine é uma questão muito elegante, né? Que ele vem resolver muito em alto nível, assim, uma solução. Ele vem resolver um problema com uma solução muito elegante, porque ele é uma ferramenta muito simples. Então é muito difícil você resolver um problema complexo de uma forma simples. É por isso que isso é elegante, é muito tranquilo de aprender, porque a documentação ela é realmente pequena. Então você ler uma documentação pequena, vou mostrar na tela aqui, ó, essa documentação do Alpine. Eu vou entrar aqui em Docs. A gente vai ver que a documentação dele, olha só, tudo isso aqui, ó, é só isso aqui, tá vendo? É só isso aqui. E você já vai aprender uma ferramenta realmente incrível, que vai te entregar um poder absurdo de desenvolvimento. É óbvio que assim, quando você junta 3 ou 4 elementos, a sua combinação já gera uma quantidade absurda de combinações do que você pode fazer com ele. Então você coloca 5 elementos e as combinações dele já gera outra combinação ainda maior do que você consegue fazer. Então essa quantidade aqui de itens e as suas combinações já gera uma possibilidade absurda de recursos que você pode fazer, obviamente.
Isso não significa que você vai saber lidar com elas de imediato, mas obviamente que como a documentação é curta, você vai conseguir entender muito mais rápido, o que isso ajuda muito o processo de aprendizagem. Porque quanto mais cansativo for o processo de aprendizagem, mais difícil fica de você aprender. Então, quando você pega uma stack de desenvolvimento que te entrega uma suite de ferramentas que visa entregar numa elegância, né? Numa elegância, eu digo, porque a quantidade de informações que você precisa ler para poder dominar, né, a Toll Stack, ela é realmente menor do que era anteriormente, né? Porque ela é muito mais elegante hoje, ela resolve muito mais com menos. Um exemplo muito simples de entender, de que ela resolve muito mais com menos, é justamente o fato de que você não precisa aprender o Alpine para poder utilizar a reatividade. Então, se você quiser utilizar a reatividade na sua aplicação, você nem precisa aprender o Alpine. Se você quiser aprender a utilizar o Livewire e criar aplicações com Livewire, você não precisa aprender o Alpine, porque ele já vem resolver a questão de reatividade de forma automática e você não precisa escrever uma linha de JavaScript para você conseguir a reatividade. Então, dito isso, você se convence de que você realmente desenvolve hoje num nível muito alto. Quando a gente fala num nível muito alto, é num nível muito resolvido. Quando eu falo nível muito resolvido, tenta olhar para aquelas linguagens de baixo nível para você ver o quanto que você precisa escrever, uma quantidade absurda de código para poder fazer poucas coisas. Para poder fazer poucas coisas mesmo, você precisa escrever muita coisa. Quando a gente está numa linguagem de alto nível, a gente escreve pouca coisa e faz muita coisa. Então, eu digo que é muito elegante essa stack por conta disso. Porque ela é uma stack que ela é composta pelo Livewire, pelo Laravel, pelo Tailwind e pelo Alpine. Você pode aprender o Livewire primeiro, e quando você vê e entender o que ele resolve, você vai ver que você consegue incrementar o que ele pode fazer utilizando o Alpine. Então vamos supor que tem um cenário muito específico, mais avançado que você queira, e ele não é atendido pelo Livewire. Aí você vai entender que isso não é de fato responsabilidade do Livewire, que é de alguma ferramenta JavaScript. Aí você fala, tá, isso eu preciso resolver via JavaScript. E como é que eu resolvo isso via JavaScript? Como é que eu resolvo essa reatividade? Como é que eu resolvo essa questão de que eu preciso ler uma variável que está lá no servidor e preciso interagir com ela aqui no servidor? O Alpine e o Livewire, eles se conversam muito bem. E eles conseguem fazer um bind muito bem. O que significa que com pouquíssimo código você consegue fazer o Alpine e o Livewire se conversarem a ponto que com pouquíssimo código você tem o seu código em JavaScript customizado com o Alpine conversando com o Livewire. Lembra que o Livewire cuida da reatividade? Então aquele seu código customizado ainda lida com a reatividade, só que ainda dando um comportamento a mais, um plus. Então você consegue dar um poder ainda maior à sua página reativa, seu componente reativo e etc. Aprendendo um pouco mais sobre o Alpine. A gente vai falar, eu vou falar sobre tudo, eu vou dar um curso completo sobre Alpine aqui. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai conversar bastante sobre o que ele resolve antes de ir para o finalmente, porque a gente está falando aqui bem do início mesmo, para poder ficar bem claro, para a gente conversar, para ficar no bate-papo, para poder ser aquele formato podcast mesmo, para depois a gente ir naquele formato mais dinâmico e a gente entender de fato. Se você precisar de um outro formato, o YouTube está cheio aí, é só acessar, é só você assistir. Se você quiser ouvir, botar no podcast aí, ficar ouvindo, bota aí, bota no carro, bota aí no pendrive, bota no fone de ouvido aí que você vai ouvir e você vai entender que o raciocínio ele vai fazendo sentido à medida que você vai entendendo os diversos cenários. Então a gente está falando aqui sobre formas de aprendizagem, formas de lidar com o processo de aprendizagem, e a gente está falando sobre o que você precisa para você lidar de fato com o framework de desenvolvimento, a programação em si em 2023, né?
Então você precisa aprender sobre algumas coisas antes de saber lidar com um framework. Quando você já tiver muito bom para poder lidar com o framework, você vai saber que você tem uma stack que vem te entregar uma suíte de desenvolvimento bem tranquila. Não tem só essa tall stack, existem outros formatos. Se você já é especializado em JavaScript, inclusive, existe uma outra stack mais especializada para quem é especialista em JavaScript. Então, assim, para quem que eu recomendo a tal stack? É para aquele programador que é programador PHP. Porque o que a gente entende hoje? Tem uns termos que rola na programação, que é o que define o programador, né? Então você pode ser júnior, você pode ser pleno, você pode ser sênior, você pode ser estagiário, você pode ser full stack, você pode ser full stack júnior, você pode ser full stack pleno, pode ser full stack sênior, você pode ser qualquer coisa. Hoje você pode ser aquilo que você quiser, não é? É um absurdo. O problema é que isso define absolutamente nada. Porque enquanto você não for claro sobre aquilo que você sabe, aquilo que você vem resolver, o título ele realmente ele não muda absolutamente nada. Então, quando você tem um determinado cenário, uma determinada habilidade, um determinado know-how, você se encaixa num determinado local. Então, você pode ser de front-end porque você estuda muito mais front-end, ou você pode ser de back-end porque você estuda muito mais back-end, ou porque você gosta de back-end, ou porque você trabalha com isso, não importa. Então, você tem que saber o seguinte: qual é o seu know-how, né? Quais são as suas stacks? Aonde você quer se especializar? Bom, independente daquilo que você mais trabalha hoje, vamos supor assim, vamos dar exemplos. O que será que eu sou? Onde eu mais me encaixo? Será que eu devo me especializar no front-end? Devo me especializar no back-end? O que você quer de fato, né? Você quer se especializar em front-end? Você já tem conhecimento em front-end? Então se especialize em front-end. Se você já tem conhecimento em front-end, se você já é uma pessoa especializada em JavaScript, etc., então você tem que aproveitar as stacks que valorizam isso que você já tem. Porque acredite, não são coisas triviais você simplesmente deixar uma stack gigante de conhecimento do front partir para o back e do back partir para o front. Hoje em dia tem um abismo enorme entre uma coisa e outra, né? Então eu não recomendo que você faça isso. Pense muito bem antes de tomar essa decisão, ou você se especializa naquilo que você já sabe. Então, se você é de front-end, provavelmente já deva ter uma stack mais especializada para você. Essa stack aqui do TallStack é para aquele profissional que ele já vem se especializando no Laravel, no mundo PHP. Então você vai aproveitar muito o conhecimento que você tem no Laravel e você vai ver que você vai dar um plus gigantesco no desenvolvimento, entregando aplicações que geralmente são profissionais especializados em front-end que conseguem entregar esse determinado recurso. Então, assim, os profissionais de back-end visam com situações de PHP. PHP é uma linguagem de servidor. Então, como é que você lida com o fato que você precisa ser bom em criação de interface, componentes ricos, interfaces dinâmicas, etc? Bom, isso é coisa de front-end, cara. Né? Ah, mas eu sou full stack, eu lido com tudo. Ótimo, bacana, mas nem todo mundo é assim, tá? Então, como é que você faz para poder criar uma interface rica? Como é que você faz para criar uma API e um front-end, um se comunicando com o outro? Bom, se você é do back-end, você sabe como criar uma API. Se você é do front-end, você sabe como criar uma interface. Agora você precisa interligar os dois. Então você precisa de conhecimento dos dois, né? Agora, para ter o conhecimento dos dois, ou você sabe um ou outro muito mais ou menos, ou você pode aproveitar o know-how do seu back-end, e do seu back-end você pode ter uma stack como a TallStack, por exemplo, que visa entregar para você uma série de ferramentas que vem te dar capacidade de, de entregar interfaces extremamente ricas, que geralmente são especialidades dos profissionais de front-end. Os profissionais de front-end são altamente especializados em como o JavaScript funciona, como o browser funciona, como a requisição funciona, como o usuário tem que interagir com o sistema, como funciona as questões
de usabilidade do sistema. Esses são os profissionais, eles têm especializações nisso, certo? Agora, não é especialização daquele cara que já tem todo o know-how de back-end, mas como é que você faz, né? Então, você não precisa de todo esse conhecimento. Você consegue entregar interfaces extremamente ricas com essa tal stack. Então, se você quiser aproveitar a mão de obra que você já tem, talvez de um outro profissional, não precisa nem ser você mesmo, talvez da sua equipe, você pode utilizar essa stack para poder entregar aplicações muito ricas em funcionalidades dos mais diversos cenários, nos cenários extremamente simples até nos cenários extremamente complexos. O Livewire está aí para poder mostrar que dá para você criar aplicações realmente incríveis e realmente complexas com ele, mas óbvio que você tem que sempre ponderar, tá? A gente não pode achar que a gente vai resolver todos os cenários com isso. Existem cenários que sim, uma ferramenta especializada em front-end pode se sair melhor nisso. Você tem que chamar especialistas no assunto para poder resolver esses cenários, tá? Mas sim, na maioria dos cenários, 90% das vezes, muito mais de 90% das vezes, essa stack pode resolver, tá? Somente cenários muito, muito específicos mesmo, isso não se resolveria. Mas vamos lá. Como é que você lida, então, com o fato de que você tem toda a sua stack no Laravel, você precisa entregar interfaces ricas, então você vai fazer o quê? Bom, você estuda Livewire primeiro. Aí você vai ver que se você quiser enriquecer seu comportamento dinâmico, você estuda Alpine, que faz parte da tal stack. Beleza, agora você precisa melhorar a interface visual, a questão visual. E aí entra a questão de você utilizar ou não Bootstrap, utilizar ou não Tailwind. Tailwind ele foi abraçado pela comunidade hoje. Não é a única ferramenta, existe outras ferramentas. Bootstrap está aí, não vai morrer. Bootstrap está firme e forte. Porém, eu recomendo Tailwind porque eu acho que com Tailwind você até aprende mais sobre CSS do que utilizando o Bootstrap. Bom, o Bootstrap está se aproximando de como funciona esse conceito, né, de desenvolvimento de resolução de interfaces utilizando classes muito específicas para coisas pequenas, né? Então você junta esses pequenos conceitos e forma aquilo que você precisa. Então eu gosto de utilizar o Tailwind. Tailwind é esse cara aqui que está na tela. Esse cara aqui ele visa resolver problemas de visual, né? Então você coloca o Tailwind na sua tela e diferente do Bootstrap, ele não vem entregar uma identidade visual para você. O Tailwind ele vem te entregar uma suíte de classes que visa dar para você um maior dinamismo quando você quiser criar o seu layout. Então, qual era o problema que ocorria com o Bootstrap ou qualquer outra biblioteca CSS que visava entregar uma identidade visual? Se você já navegou e se você conhece o Bootstrap, você tem uma suite de componentes Bootstrap. Então você vai ver que os componentes eles têm uma cara. Então quando você visita um site, um blog, você vê que o blog foi feito com Bootstrap. Porque ele tem uma identidade visual. Dá para você customizar? Dá, completamente. Mas para que você vai fazer isso? Geralmente você utiliza o Bootstrap justamente para isso. Justamente para poder entregar uma identidade visual pronta. Ele vai te entregar um botão já com formato, com uma cor, com um texto específico, com um tamanho de fonte específico, etc, etc, etc. Então, se você procura esse determinado cenário com uma identidade visual pronta, eu acredito que o Bootstrap ele ainda é uma ótima opção. Só que eu acredito hoje que esse conceito de visual pronto, ele em alguns cenários ele acabou ficando saturado. Quando você não precisa se preocupar com isso, pode utilizar Bootstrap mesmo, não tem problema. Tá? Pode utilizar toda essa stack aí com Bootstrap mesmo, não tem problema. É só você utilizar todos eles aí e quando você for colocar na sua aplicação a sua suíte visual, você adiciona o Bootstrap. Simples assim.
Se você não quiser, coloca o Tailwind. Bom, eu gosto de utilizar o Tailwind. E aí eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que podem ser bem polêmicas, mas eu venho utilizando assim em diversos cenários, em diversos momentos para poder resolver situações. Então, assim, existem situações que tem sistemas que tem o Bootstrap ali, né? E eu preciso criar um outro subsistema lá dentro. E é um subsistema que já tem um template que já foi criado com o Bootstrap. Então a página que você está carregando, ela já está envolvida num template que já carrega o Bootstrap. Então você fala, bom, então eu tenho que utilizar Bootstrap. Bom, pode utilizar Bootstrap, mas eu venho falar uma coisa para você aqui. Bom, se o que você precisa fazer são coisas complexas, coisas que precisam dar trabalho de desenvolvimento de interface mesmo, e você não quer utilizar Bootstrap, eu venho trazer uma notícia para você. Se você quiser carregar o Tailwind, você pode criar esse seu componente com Tailwind. Você sabia disso? Pois é, pode. Você só tem que atentar se você está criando um determinado componente que recebe um estilo padrão do Bootstrap. E se esse for o cenário, você tem que ter ciência disso e sobrescrever esse comportamento visual do Bootstrap para o visual que você quer de fato, né? Então, quando você tem um determinado recurso que você quer resolver o visual dele, na minha cabeça é muito mais simples resolver com o Tailwind. É muito simples você criar um comportamento visual com o Tailwind. Só que tem muita gente que diz que o Tailwind ele deixa o código muito mais sujo, porque você com o Bootstrap você tem pequenas classes que faz mais coisas, né? Com o Tailwind você tem pequenas classes que faz pequenas coisas. Então vamos supor que você precisaria utilizar o style para poder colocar uma fonte de um determinado tamanho, aí você utilizar uma outra fonte, um outro comando para poder dizer a cor da fonte, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, aí você vai dizer a largura de um determinado elemento, etc, etc. Então, imagina que esse recurso que você utiliza nos seus styles, você utiliza como classes. Então você abre o style e começa a colocar os seus elementos lá dentro, né? Bom, com o Tailwind, tudo isso que você coloca dentro dos styles, você tem uma classe para resolver isso. Então, você tem uma classe para resolver cada coisinha. Então, sabendo o que você quer, você intuitivamente já sabe o que fazer com as classes do Tailwind. Então, basicamente, você decorando uma coisinha só ou outra, o resto tudo vai por osmose, sabe? Então, você não precisa colocar style CSS em tudo, por exemplo. Obviamente que é só você criar o seu componente vai ter um comportamento padrão. Você não precisa ficar escrevendo um monte de CSS, um monte de classes Tailwind, por exemplo. O que eu quero dizer é que quando você quiser resolver o seu componente, para mim é muito mais tranquilo dar um visual para o componente utilizando o Tailwind. Por exemplo, eu cansei de tentar alterar o visual padrão de um componente Bootstrap. Né? Eu penava muito. Né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Obviamente que eu também não sou um especialista de front-end. Então eu estou dando a minha visão, a minha opinião aqui a respeito de quando utilizar o que, por que eu utilizo, porque eu utilizo, gosto mais de utilizar o Tailwind para resolver coisas. Quando não tem o Tailwind, quando alguém fala, não quero utilizar o Tailwind, não coloca Tailwind, então simplesmente não coloco. Como eu geralmente tenho opção, eu resolvo com Tailwind. Tá? Então, se eu tiver que não colocar o Bootstrap e colocar o Tailwind, eu coloco o Tailwind. E tem um monte de programinhas que eu já resolvi muito bem, que tinha um determinado layout que era feito com sei lá qual era o framework, e eu simplesmente utilizava o Tailwind para poder resolver o comportamento padrão. Então, tem um determinado componente lá, eu quero que ele tenha uma determinada aparência.
Bom, no Bootstrap eu precisava sobrescrever classes e ficava uma salada, ficava uma bagunça, ficava um Deus nos acuda para poder resolver aqueles componentes. Ficava realmente difícil. Bom, com o Tailwind não, com o Tailwind é tudo muito tranquilo. Eu simplesmente crio, ele funciona e está lá, sempre. Bom, então, essa é a tal stack. Se você está pensando em desenvolver aplicações e você tem um know-how já de PHP, Laravel, eu venho te incentivar a utilizar o Livewire. Bom, eu não estou aqui para poder falar sobre as desvantagens, né? Sobre as vantagens e desvantagens, porque as vantagens eu já falei bastante, né? Que é o fato de que você consegue resolver cenários que antigamente você não resolvia sem ele, né? Você precisava de uma ferramenta JavaScript, você precisava estudar bastante ela, entender como é que ela funcionava, entender a diferença de uma coisa para outra. Eu dei um overview sobre isso lá no outro vídeo, sobre como funciona um framework JavaScript, como que ele resolve e como que uma ferramenta como o Livewire resolve hoje as mesmas coisas. Qual é a vantagem de um para o outro, né? Qual é a vantagem e desvantagens, basicamente bem superficial um do outro. Mas basicamente, se você tem um know-how PHP, você vai aproveitar muito o seu conhecimento de PHP e você vai ganhar muita produtividade, né? Como eu desenvolvi bastante com Vue.js, por exemplo, eu gostei bastante de Vue.js, gostei bastante mesmo. O Vue.js ganhou um espaço no meu coração. Só que eu tive um problema grande com o Vue.js. Eu acredito que acho que todo framework que acaba ficando grande acaba caindo no mesmo problema. O que significa que o Livewire ele pode acabar lidando com esse problema também, tá? Mas hoje o Livewire não lida com isso. Mas no, no caso do Vue.js, no gerenciamento de estado, que você gerencia o estado, obviamente, no lado do front-end, que assim, você tem uma determinada informação, e você faz uma coisa com ele ali, as coisas faz o que tem que fazer ali offline, e depois você sincroniza com o servidor, etc. Então você precisa gerenciar o estado dele ali. Gerenciar estado. Olha, se você está criando aplicações muito simples, você não sabe do que eu estou falando. Quando você começa a criar aplicações complexas, onde você tem gerenciamento de estado grande, você vai ter que lidar com uma burocracia que você não vai querer lidar, né? E tinha, pelo menos, diversas limitações quanto ao bind de informação num determinado objeto, num determinado nível de informação ali, que o Vue.js não conseguia lidar muito bem. E aí, quando eu descobri o Livewire, eu vi que ele resolvia praticamente 99% das mesmas coisas. E de uma forma muito mais simples. O Vue.js, ó, love, total. É elegantíssimo, né? Visto como as outras ferramentas resolvem as coisas, o Vue.js é fantástico. Inclusive, muita gente fica achando que é um bicho de sete cabeças, mas não é, né? Só tem coisas pra caramba para você entender. Então, qualquer ferramenta que ela nasce simples e acaba ganhando bastante recurso, com o tempo fica muito difícil você entender tudo. Então, a aplicação ela acaba ficando complexa, não porque ela é difícil de se entender, ela acaba ficando complexa porque é difícil mesmo você lidar com o excesso de informação, seja lá em qual for o cenário que você estiver estudando. É difícil você lidar com o fato de que você tem que aprender todos os tópicos. É como um livro. Um livro infantil, por exemplo. Mas imagine um livro infantil com a mesma quantidade de páginas da Bíblia, né? Imagina, vai ser super tedioso, né, ler tudo aquilo. A mesma coisa como qualquer framework que seja lindo e resolva da forma mais elegante possível. O problema é que o excesso
de recurso que ele tem, que você precisa aprender para poder lidar e resolver com as necessidades modernas dos clientes hoje, se torna enfadonho, né? Por isso que eu digo que as coisas no Liveware hoje vêm entregar soluções extremamente elegantes. Enfim, te convido a instalar Livewire. Obviamente que ele vai precisar do Laravel. Então, para te alegrar, se você nunca mexeu ou mexeu pouco com Laravel há muitos anos atrás, eu te convido a olhar de novo para o Laravel. O Laravel, em sua versão 10 atual, ele vem atuar com um determinado recurso que vem facilitar em muito a sua instalação. Antigamente, a gente utilizava, antigamente não, ainda é utilizado alguns frameworks que eram mais conhecidos como plug and play. Eu não vou falar o nome deles aqui, porque você simplesmente descompactava o arquivo e ele estava funcionando. Hoje, existem muitas camadas que você precisa aprender para que alguma coisa realmente funcione. Tem muitos conceitos, né? Então, o Laravel ele não ficou diferente disso. Mas conforme foi passando o tempo, ele foi melhorando e foi ficando incrivelmente simples de rodá-lo, em criar aplicações extremamente complexas, sem que você precise se aprofundar nas suas complexidades do como ele resolve as coisas. Eu vou discutir muito sobre como as coisas funcionam com ele e com outras ferramentas aqui, mas eu vou discutir muito do porquê das coisas, né? Que é mais para um formato de podcast mesmo, para a gente ficar batendo um papo, para a gente ficar divagando sobre as coisas, sobre o quão incrível é um determinado cenário, como que a gente resolve, como que a gente resolvia anteriormente, como que a gente resolve agora, e etc, etc. Então, o Laravel hoje, ele tem uma ferramenta chamada Sail, e essa ferramenta chamada Sail, ela vem entregar uma forma de você levantar um ambiente completo com Laravel de uma forma incrivelmente simples. Então, assim, se você for para o ambiente profissional de fato, tem uma série de ferramentas que você precisa aprender, como por exemplo Docker. Docker não é uma coisa simples de se entender. Sinceramente, olha, tudo é simples para quem sabe, tá? Tudo é simples para quem sabe. Mas Docker não é uma coisa simples, porque ele trabalha no nível muito alto. Você precisa entender a coisa no nível muito alto para você entender o que está acontecendo ali. Mas você não precisa, literalmente, entender todos os comos e todos os porquês para poder fazer o Docker funcionar, entendeu? Hoje, graças a Deus, o Windows funciona com um subsistema Linux dentro dele. O que significa que você tem todo o poder do Linux dentro do Windows. Então, se você tiver um notebook aí na sua casa, um computador, você pode instalar um subsistema Linux dentro do próprio Windows e você tem o Docker instalado, que é uma coisa fantástica. E aí, com o Docker instalado na sua máquina, você simplesmente dentro do Windows mesmo, você roda um comando muito simples do Laravel para poder instalar o Laravel com Sail. Sail é uma ferramenta que visa te entregar um ambiente de desenvolvimento com Docker. Então, assim que você instala, ele vai, de forma automática, instalar todas as ferramentas que ele necessita para poder criar o seu ambiente de desenvolvimento. Então, no início, obviamente que você precisa ter um pouco de paciência, porque se você não tiver algumas ferramentas que ele precisa para poder funcionar, ele vai ficar instalando ali, vai ficar um tempo instalando, e depois de instalado, vai ser super rápido subir a aplicação. E você, com um comandinho muito pequenininho, você sobe o servidor e a ferramenta está de pé. E aí, com outro comando muito pequeno, como por exemplo npm run dev, você roda todas as aplicações necessárias para poder fazer o front-end do seu sistema compilar e criar os assets. O que é isso? Lembra que a gente estava falando de CSS, JavaScript, etc? Então, todo o seu CSS, JavaScript, ele tem que ser entregue pela aplicação, ele tem que ficar disponível. E esse NPM, ele cuida de toda a compilação para você dos seus assets
e disponibiliza num determinado local específico. E o mais incrível hoje, falando de uma maneira bem simplória, é que quando você está desenvolvendo com o Laravel nesse ambiente incrível, e você faz uma alteração em algum local na sua página, quando você volta para o browser, a alteração já está lá pronta. É um recurso chamado Hot Reload, que visa entregar muito mais velocidade no desenvolvimento. Às vezes você até esqueceu que você fez aquilo, você chega na tela e você fala, ué, mas o que é isso aqui? Você até esqueceu o que fez, porque na tela já está atualizado. Na tela já tem aquela atualização que você fez lá no seu código, quando você chegou lá já fez. Lembra que você faz alguma coisa, chega na tela, dá um Ctrl R ou dá um F5, a tela atualiza para recarregar todo o site, etc. Hoje não precisa mais disso. Está extremamente fácil, extremamente tranquilo. Quer dizer, o Laravel, todo o ecossistema, não é um sistema tranquilo, não é um sistema fácil. Porque tem muitas ferramentas. Mas você não precisa lidar com todas as ferramentas. Você pode ir no passo a passo. Então, no passo a passo, você pode ficar no básico e aí aprendendo ao longo do tempo e se aprofundando. Você não precisa aprender tudo, né? Você precisa aprender o básico. E do básico, você vai treinando o básico e vai avançando. Ninguém fica bom do dia para o outro, de um dia para o outro. Então você precisa lidar com o fato de que você vai ter que ficar brincando com ele ali. Você vai ter que ver o quão incrivelmente rápido ele é para poder iniciar um projeto. E aí você vai vendo que, pô, adicionar uma determinada aplicação nele é super tranquilo também. Instalar o Livewire é super tranquilo. Colocar uma aplicação com Livewire ali funcionando, uma reatividade, uma coisa tipo, nossa, boom, né? Tipo, incrível, né? Incrível mesmo. Então, por que eu recomendo isso? Porque se você já tem todo o seu know-how de PHP, você não precisa se preocupar em, nossa, meu, tem tanta coisa. Olha, sinceramente, tem tanta coisa que eu sofri antigamente. O que mais eu sofri era com o medo e o desespero que dava da quantidade de coisas que precisavam ser aprendidas. Porque assim, os clientes querem aplicações ricas. Você não tem tempo de aprender tudo. É literalmente impossível, cara. Você não vai aprender tudo. A não ser que você seja alguém completamente fora da curva. Se você for um cara fora da curva, você provavelmente já nem está assistindo mais esse vídeo. Você já aprendeu tudo. Enquanto eu falei as primeiras coisas, você já foi na documentação, já leu um monte de coisa, você já abriu todas as documentações, você já abriu tudo. Nesse tempo de áudio meu aqui, você já está ouvindo o que eu estou falando, com todas as abas abertas, aí você já leu tudo enquanto eu estou falando, você já aprendeu tudo. Mas se você não é essa pessoa, você precisa ir no passo a passo, você precisa seguir, você precisa curtir esse momento do básico, você precisa ficar um tempo nesse básico, treinando muito, desenvolvendo bastante, para depois você ir pegando as coisas mais avançadas, né? E ficar antenado sobre o que a galera está falando, etc. Uma coisa que me dava muito medo mesmo, era que aparecia tanta coisa para poder aprender e coisas que eu via assim, nossa, eu tenho tanta coisa para aprender antes disso que, sinceramente, eu acho que eu não vou dar conta. Isso me dava um desespero e um sentimento muito ruim mesmo. Isso é realmente ruim. Eu não via ninguém falar sobre isso. Me dava um desespero realmente grande. Eu achava que isso não beirava o impossível. Eu achava que era realmente impossível. Como eu ainda acho que é impossível. Porque tem tanta coisa que eu acho que são mais importantes do que todas as coisas que aparecem aí como novidades, por exemplo, que eu sinceramente eu vejo que se eu tiver que lidar com tudo que é legal, que eu preciso aprender, eu literalmente não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. É óbvio que assim, se quem estiver ouvindo esse vídeo for alguém que é dono de uma agência, e existem pessoas muito famosas por aí que são donos de agência, você deve conhecer elas, você deve saber que eles incentivam que você seja muito genérico, porque eles são completamente fora da curva. E eles querem que você seja fora da curva. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa ótima. O problema é que você tem capacidade para ser isso. Quer dizer, você tem capacidade para ser um Neymar, por exemplo? Você acha que vale a pena você sair agora e começar a treinar para ser um Neymar da vida? Ou você acha que você simplesmente vai se esforçar à toa? Sinceramente, pensa bem. Aliás, não precisa nem pensar muito, né? Eu acho que tem jogador suficiente tentando ser o Neymar. Por que você acha que você vai ser melhor
do que todos aqueles que já estão muito mais à frente do que você e não conseguiram ser que nem ele. Então, tem muita gente que fica falando para você ser o máximo, mas acho que mais importante do que isso é você conhecer os seus limites. Mas você não pode se superestimar. Não se subestime, né? Então, saiba que você pode aprender e muito, desde que você saiba que a resiliência é muito importante. Então, à medida que você vai aprendendo e você vai vendo que você ganhou um know-how, e você ganhou esse know-how graças à sua persistência, e você viu que você, olha, não, eu quero aprender, eu quero saber como resolver esse cenário aqui. Você vai se tornar uma pessoa muito boa em resolver problema. E a vida adora pessoas que gostam de resolver problemas. E você vai começar a gostar disso. Quando você começar a gostar disso, você vai começar a se especializar nisso. E você vai ver que o seu caminho não é muito genérico, é mais especializado mesmo. E não tem problema nenhum nisso. Só que tem pessoas que vão na mão contrária disso e acham que você tem que ser um generalista mesmo. Então pense nisso, tá? Pense nisso, mas isso aqui é mais uma reflexão mesmo para você conhecer a tal stack. Caso você seja ou uma pessoa que tenha know-how já no ambiente PHP, no ambiente Laravel, eu recomendo que você dê uma chance para essa tal stack. Ela é realmente rica em recursos, tá? Ela não é uma coisa que nasceu ontem, tá? É uma coisa que está realmente rica em recursos. E eu garanto para você, tem muita coisa que não foi falada porque assim, tem muita coisa que está no submundo do desenvolvimento, tá? Assim, tem muita coisa que as pessoas utilizam só porque os grandes blogueiros estão falando. Mas eu garanto para você que tem muitos recursos que não são famosinhos, mas são incríveis, incríveis de verdade. Eu vou mostrar para vocês em algum momento. Eu desenvolvi diversas ferramentas aqui utilizando essas ferramentas e vou divulgar essas ferramentas que eu fiz. Caso seja útil para alguém, utilizem. Se não quiser, simplesmente não utilizem. Eu simplesmente vou mostrar para vocês o que essas ferramentas são capazes de fazer, né? E obviamente que assim, fazer elas levou muito tempo e dá muito trabalho de verdade, mas é possível. É possível. E eu vou mostrar que isso é feito com ferramentas simples como essas daqui, né? E aí vocês vão ver que dá para poder expandir muito o leque de ferramentas e de possibilidades usando ferramentas como essa. Bom, esse foi mais um outro bate-papo em formato de podcast a respeito do Liveware, da TallStack, mostrando e falando sobre Tailwind, falando sobre Alpine, falando sobre o Laravel. Se você já conhecia, se você já conhece esse ecossistema, deixa aqui nos comentários. Fala para a gente aqui o que você acha dessa stack, de algum cenário que você já lidou, o que você não gosta, o que você gosta. Quais são suas experiências nesse mundo de TallStack, de Laravel, né, de componentes, de reatividade, se você tem alguma experiência em algum framework JavaScript, como Vue.js, React, Angular. Se você já passou por algum perrengue em algum framework desse, como por exemplo, lidar com uma aplicação grande, gerenciamento de estado. Então, quais são as suas dificuldades, né, no mundo do desenvolvimento Laravel? O que você tem mais dificuldade? O que você mais gosta, o que você mais gostaria de aprender. A gente vai discutir sobre muita coisa aqui, eu vou falar sobre muita coisa mesmo, tem muita coisa para ser discutida e, de certo modo, não tem como se aprofundar nesses assuntos com assuntos pequenos, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, a gente está muito acostumado a tudo ser rápido, tudo ser extremamente rápido, os assuntos serem rápidos. Por exemplo, bom, Davi, todos os tópicos que você falou, esse poderia ter resumido muito. O fato aqui é que não pode ser assim, né? Isso aqui não foi feito para ser assim. Foi feito para você raciocinar mesmo, para você ficar divagando sobre um determinado assunto, para você trabalhar a assimilação do assunto, tá? Se você quiser conteúdo rápido, pode colocar no 2x aí, pode cortar o conteúdo no meio ou simplesmente pode assistir o vídeo do vizinho. Isso aqui é para você raciocinar no assunto de verdade e a gente vai fazer isso sobre diversos outros assuntos e a gente vai discorrer sobre diversos outros assuntos dessas mesmas ferramentas e vai se aprofundar sobre diversos temas, sobre diversos
componentes dessas ferramentas, sobre diversos recursos e vai ficar divagando sobre o porquê de usar esses recursos e o porquê de não usar esses recursos e quando utilizá-los e por que utilizá-los. Então a gente vai acabar discutindo e vai acabar tendo uma grade, né? A gente vai acabar tendo aqui, se você ficar comigo, você vai ser capaz de discutir com quem quiser, saber o porquê de que você está utilizando essa ferramenta. Você vai ser capaz de discutir com qualquer pessoa sobre por qual motivo você utiliza essa ferramenta, quais são os benefícios que ela te traz e por que que você gosta e por que que você não gosta desta ferramenta. Independente de você gostar ou não, quando que ela vai ser útil para você e quando que ela não será útil para você. Então, se você ficar comigo, você vai conseguir acompanhar toda essa trajetória que eu garanto para você que só vai te trazer benefícios, só vai te agregar. Se você é desse mundo Laravel, PHP, ou se você é do desenvolvimento web como um todo, ou se você está afim de percorrer essa jornada comigo, se inscreve no canal aí, que eu tenho certeza absoluta que isso vai te agregar e muito. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.